Índices alarmantes de desemprego, alta do dólar, empresas quebrando, lojas fechando as portas. Depois de um período de aparente tranquilidade financeira, a crise chega com tudo e assusta patrões, funcionários, autônomos, enfim, a todos os brasileiros. O que se esconde por trás de tantos conflitos financeiros? O professor universitário, advogado e autor do livro As Raízes do Crime Organizado, J. Haroldo dos Anjos, esclarece. Professor, a que o senhor atribui a origem dessa crise econômica que o país vive? Ana, a crise não é só econômica. Na verdade, o principal problema que nós temos é a corrupção política, fisiologismo, corporativismo, nepotismo, enfim, e o favoritismo no negócio público. Então a coisa passou a ser assustadora porque não é um fator isolado, não há de se falar só crise econômica. Todos esses fatores que eu te falei, o que acontece? Ele desestabiliza o regime democrático, o sistema e também quebra a economia. Então não é um problema só econômico, é uma crise moral, uma crise política. E todos me conhecem, vocês já me conhecem há algum tempo, que desde que eu defendo a minha tese, desde 1997, quando eu defendia o mestrado, né? Eu já disse naquela época que o meu organizado estava dentro do Estado, através dos seus agentes infiltrados nos esquemas de corrupção. Esse processo veio se desencadear agora, mas ele existe há muito tempo, é como se ele tivesse apenas reprimido, né? Então, essa crise que você está falando, em crise econômica, na verdade, transforma a sociedade como refém. Nós vivemos hoje como refém. A sensação de cada brasileiro, e eu sinto, é como se ele fosse refém de uma covardia, de uma organização criminosa que se instalou dentro do próprio Estado. Quando você fala em o problema da crise econômica, não é econômica, é uma crise no conjunto. E por isso que envolve a questão pública, a questão privada, envolve os personagens como banqueiro, envolve doleiro, envolve altos funcionários do escalão, envolve padres, vigários e até vigaristas. E, na sua opinião, qual seria a melhor saída para essa crise? Olha só, Ana, eu sempre costumo dizer, eu não sou economista. Meus estudos em Direito e Filosofia, e vou te dizer uma coisa. Qualquer coisa que fizerem agora, sem o combate ostensivo da corrupção, sem o controle de gastos, sem o reajuste fiscal para diminuir, inclusive, a questão tributária, sem controle de preços e serviços, enfim, um ajuste de pacote total com muita austeridade não vai dar certo. O que eu acho que teria que ser feito aqui é o que foi feito na Itália, quando a Itália se encontrava em crise naquela Operação Manipulate, Operação Mãos Limpa, que eles fizeram um pacote ostensivo, não só de uma reforma política, de uma reforma administrativa, com uma reforma fiscal, econômica e combate à corrupção. Com toda essa corrupção, o país perde a credibilidade em frente a outros países. E como é que você analisa essa questão? Olha só, quando as agências internacionais estão fazendo uma avaliação do país, sabe o que significa? O povo entender é como se mais ou menos tivesse uma pessoa que é devedor na praça, mete cheque sem fundo, é um estelionatário, não paga ninguém, é um mau devedor. Ele não paga ninguém. É a mesma coisa quando o país é avaliado por essas agências internacionais. Né? A credibilidade do país fica tão afetada que ninguém vai querer fazer negócio com o país. É como se você não vai fazer negócio com uma pessoa que é devedor, um vigarista, um 7-1, como chama aqui no país. Ninguém quer fazer negócio com o Brasil. Então, um país que está sem credibilidade, está realmente passando por uma crise financeira, as pessoas também ficam desempregadas. E não gera negócio, não gera dinheiro. Então, é como se fosse um efeito manada, né, que eles chamam isso, né, tecnicamente, um efeito dominó. E quais são os principais fatores da corrupção? Vamos lá, então. Eu vou explicar bem técnico. Olha só, a corrupção não é um fator isolado. Ela existe vários fatores que levam, na verdade, a você compreender o fenômeno da corrupção. Existe fator político, que é essa que você está vendo, existe fator econômico, existe fator jurídico, existe fator social, existe fator de índole moral. Esse fator de índole moral, Ana, é o pior de todos, porque a corrupção ela é endógena, ela está dentro do organismo da cultura do povo brasileiro, infelizmente. Existe, na verdade,
uma cultura que vem desde o patrimonialismo, do colonialismo. Nós fomos muito mal colonizados. E o patrimonialismo é aquela herança do governante corrupto da época dos romanos, dos bárbaros, dos fenícios, da história dos povos antigos, que tomava o Estado como se fosse uma coisa sua, própria, e confundir essa relação espúria entre o público e o privado. O Estado é como se fosse deles. Se você perguntar para o governante que está aí no poder como é que ele está governando, enfim, ele se sente como se fosse dono do poder. Começa em cima, com a corrupção política, e vem a experiência, o mau exemplo, vem para baixo até chegar no guarda de trânsito e no jeitinho brasileiro. Você tem ideia o que é o jeitinho brasileiro, a lei de gestos? Isso é muito grave. Que, na verdade, se você pegar a literatura brasileira, você vai encontrar a origem da corrupção. Você vai encontrar no livro do Velho Testamento, Deuteronômio e tal, você vai encontrar a corrupção. Você vai encontrar nos povos da antiguidade. Você vai encontrar na literatura. Você vai encontrar, inclusive, nos clássicos, aquela obra do Sérgio Buarque de Holanda, do próprio Jorge Amado. Ele falava nessa origem, nesse jeitinho do povo brasileiro. E o Darcy Ribeiro tratava muito bem sobre isso. O Darcy foi o que melhor escreveu. O Gilberto Freire falava sobre isso. A cultura do povo brasileiro. Mas por quê? Porque nós, na verdade, nós fomos colonizados pelos portugueses. Quem vinha para cá cumprir pena era o degredo perpétuo. Quem vinha para o Brasil, Ana, era degredados, assassinos, vigaristas, matadores, os fugitivos, tudo que era crime que lá em Portugal, que cabia a degredo perpétuo, vinha para cá, para o nosso país, e a partir dessa colonização foi que surgiu essa cultura que nós temos do povo brasileiro. Você vê que aonde tivemos colonização europeia de outros países, o Brasil é outro. Então, aonde tivemos praticamente a colonização, infelizmente, portuguesa, mais corrupção. A herança da corrupção vem do colonialismo e, universalmente, do patrimonialismo. Se você quer saber qual é a corrupção que dói mais no ser humano, esse ele não vê. Ele só vê quando ele vai ao hospital, quando o filho dele sai da escola, quando não tem moradia, quando ele cai em desgraça, cai na miséria, ele consegue enxergar essa corrupção, porque normalmente o brasileiro ele é alienado. O problema não é do político mais não, é da alienação do povo brasileiro. Isso já é um problema até do sadomasoquismo com política, é uma relação, entendeu, de sadomasoquismo, porque o político maltrata e o povo continua votando nele. Eu conheço político que inclusive foi eleito fugindo da polícia, eu era advogado. Então essa questão que você está me perguntando aí, você vai chegar até o escalão inferior, que é o grave problema que causa um desgaste na população, que é aquela corrupção, Ana, que oprime o ser humano, da polícia, sabe, roubando, tomando tudo dos outros na rua, o guarda municipal saindo pegando a mercadoria do camelô, for comida ele come, se for bebida ele bebe, se for produto eles vendem, e aquela corrupção dos órgãos de fiscalização, Ana, que principalmente os comerciantes são oprimidos, fiscais de órgãos reguladores, fiscais de prefeitura, fiscais de tributos, que ficam achacando praticamente os comerciantes. Então, essa dos reboques na rua, que dá dinheiro ou dá o desce, essa corrupção é aquela que é mais visível pelo povo. Ela é muito ruim e maltrata, porque o cidadão se sente muito impotente perante esse tipo de corrupção. Mas a que mais realmente maltrata é a corrupção invisível. O que fazer para mudar essa cultura da corrupção? Olha, eu vou te falar uma coisa, se você conversar com um antropólogo ou com um sociólogo, eu não tenho essa formação, mas eu estudei também isso, né? Ele vai te dizer o seguinte, você não acaba com a corrupção, Ana, infelizmente. Você consegue, quando muito, reduzir a níveis toleráveis. Você sabe por quê, Ana? Porque a corrupção ela tem um fator predominante, segundo um filósofo italiano chamado Norberto Bobbio, que ele dizia que a corrupção, o mal dela é que ela tem a tolerância social. Ela é aceita, Ana. Você passa aí, você vê uma casa de aborto, você denuncia. Você passa ali adiante, você vê prostituição, terma, tudo quanto é na cidade. Você passa ali e vê os piratas vendendo pirataria. Você passa ali e vê o camelô vendendo mercadoria. Vai numa feira roubar ou comprar mercado. O povo aceita, tem tolerância social. Então esse filósofo italiano, inclusive um dos maiores, morreu há pouco tempo, ele dizia que nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, a corrupção ela é uma válvula de escape, serve para desemperrar a máquina pública. Você só consegue reduzir a corrupção se você tentar trabalhar a cultura dos povos com atitude e com gestos.
Porque se você mudar a cultura, você vai conseguir. Se você não mudar a cultura, não adianta a lei. A lei não produz um discurso de verdade, Ana. Se a lei produzisse um discurso de verdade, corrupto não faria o que está fazendo. Eu acho que o judiciário é que pode ter esse papel relevante para pelo menos reduzir a corrupção. Porque na omissão judiciária o corrupto avança. Foi por isso que chegou esse estado de coisa que nós estamos vivendo.